Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Estamos de volta com mais um Vozes do Action Learning, podcast que se propõe a promover o universo que integra o Action Learning, esse método tão revolucionário, e a gente traz a cada edição especialistas de Action Learning, que é realmente esse método que a gente costuma falar tão revolucionário e direcionado à resolução de problemas e que é ancorado especialmente em diálogos significativos. No videocast de hoje, nós contamos com a participação de Mônica Viveiros Correia, mais conhecida como Mo Viveiros. Ela que tem mais de 30 anos de carreira, atuando em empresas de diferentes portes e segmentos, apoiando especialmente processos de transformação cultural, gestão de conflitos, desenvolvimento organizacional e reinvenção da área de gestão de pessoas. A Mônica se identifica como uma profissional movida pela busca da essência, identificando causas dos desafios e propondo soluções que geram saltos qualitativos para as pessoas e para a cultura das organizações. Ela acredita que é por meio da diversidade de visões e da escuta ética que a transformação acontece. Seja muito bem-vinda, Mo Viveiros, ao Vozes do Action Learning. Prazer contar com você, Mo. Muito obrigada, Débora. Obrigada pela participação. Muito gostoso estar aqui com você. Obrigada mesmo, Mo. Bom, você tem uma vasta experiência em gestão de gente em todos os subsistemas humanos, envolvendo processos de transformação cultural. Só para a gente começar esse bate-papo, eu queria que você falasse como se deu essa escolha, como foi o início da sua atuação no segmento de gestão de pessoas, o que te levou a investir talento e tempo nesta área. Bom, eu fiz letras de formação e eu gostava muito da sala de aula no sentido de trazer atividades, né? Eu lembro que a diretora da escola ficava louca da vida comigo, que eu sempre tinha uma atividade, eu colocava a sala em círculos, eu fazia dinâmica com os alunos e eu dava aula de português. E aí apareceu um programa trainee, eu entrei nesse programa trainee em RH, e me apaixonei e acabei ficando na área de desenvolvimento. Né? E ainda conciliei por um tempo aulas com o mundo corporativo, e aí eu defini pelo mundo corporativo justamente por esse desafio que as empresas trazem, né, para todo ser humano, que é conciliar a questão de resultado, desempenho e você não se perder de quem você é. Né? Então, é uma jornada, né? A vida de gestão de pessoas. E aí eu me apaixonei por isso, por estar neste ambiente, e aí eu, pela área de desenvolvimento, eu fui fazendo a minha carreira em RH. É interessante que você, assim, o teu suporte é da área de educação, ou seja, ligada a métodos, e você foi voltar a tua atenção por inicialmente um método de aprendizagem, né? O Action Learning Sim. tem essa, né? Eu queria que você falasse a respeito disso. Foi alguma vivência ou alguma demanda em especial que te conduziu ao Action Learning? Quando eu não posso usar no final porque eu ainda estou dentro, né, da carreira de gestão de pessoas, mas quando eu estava começando a pensar a sair do mundo corporativo, eu comecei a buscar algumas metodologias. E dentre elas eu busquei mediação de conflitos organizacionais, que é uma metodologia, um programa maravilhoso. E nesse processo eu descobri o Action Learning por meio da Magali, que hoje ela é a presidente do WILE. E eu fiquei curiosa pelo método, porque ele também unia e contribuía com a mediação de conflitos, e aí eu fui fazer a formação. E nesse processo de fazer a formação,
eu acabei, então, atuando, mesmo fui até o fim, né, dessa formação, e ela é muito complementar a outras atividades e a outras metodologias que têm o diálogo como centro da questão, né? Então, é isso que me apaixonou no Action Learning, porque este processo da metodologia, ele traz a consciência, que foi o que é um dos meus motes e cerne de atuação, e ele também ele ajuda a construir diálogos, e a gente pode usar isso na mediação, a gente pode usar isso num treinamento, a gente pode usar num processo aí de busca de respostas, né? Que quando a gente tem uma pergunta, uma inquietação que vira uma pergunta, né? Na verdade, a inquietação é a pergunta. Ela movimenta a gente. E o Action Learning, ele vem para ajudar nesse movimento, sabe? A clarear os pontos, a seguir, a dar os nomes, a dar os encaminhamentos. E essa pergunta, e essa questão, e essa inquietação vai se movimentando e vai se deslocando para uma solução. E às vezes não é a solução completa, né, do processo, mas muitas vezes a solução possível naquele momento que a pessoa tem condição de atuar, né? Sim, sim. Mônica, voltando alguns passinhos, né, atrás para a gente falar assim de toda a tua experiência na metodologia, no método. Uhum. A sua Sim. atuação se deu em empresas multinacionais e nacionais assim, dos mais diferentes segmentos: química, distribuição, GLP, Uhum. farmacêutica, mineração, energia, papel e celulose. E você está há bastante tempo neste meio. O que você notou de mudança assim mais impactante nesse universo corporativo, institucional, e que assim tem uma sintonia completa com o Action Learning, ou seja, que o Action Learning acaba sendo um método sustentável, eficiente para lidar com essas mudanças? Por Uhum. favor. A capacidade de dialogar, né? Eu acho que a gente tem hoje as gerações, naturalmente, né? Nós evoluímos na forma, a gente não tem mais aquele. Existe, obviamente, ainda, mas o comando e controle, ele deixou de ter um papel no cerne, né, das empresas, até porque não é possível, a gente não consegue mais controlar tudo. São muitas informações no mundo e agora com a inteligência artificial, enfim. Então a gente sai de um lugar comando e controle, de uma gestão, de uma liderança e caminha já há muitos anos, né? A gente já vem caminhando para gestões mais participativas, né? E quando a gente fala de uma gestão participativa, o diálogo é o cerne. Saber dialogar é a essência da liderança, né? Então, e esse diálogo, ele vem de diversas formas. Ele vem, e aí que o Action Learning entra, para ajudar o líder a saber fazer perguntas, permitir que os seus colaboradores, a sua equipe também façam perguntas e permitir é uma inteligência coletiva que tem dentro de um departamento, que é aquele departamento unido com outro departamento e que outro, e aí a empresa como um todo. E se a empresa consegue alinhar e trazer líderes muito alinhados a uma gestão participativa, né? O diálogo é essencial. E com isso, o Action Learning ele ajuda a compor esse diálogo, a solucionar. Então, no dia a dia, a gente tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, o Action Learning e o diálogo vem nesse lugar justamente como uma ferramenta para ajudar esse time a dar o próximo passo concreto, a trazer iniciativas. Então, você sai de um lugar
do comando e controle, onde as pessoas são passivas, para um lugar de protagonismo, né? E onde cada um vai tendo a consciência, e por isso que eu gosto do Action Learning, que ele traz essa consciência de cada um dentro daquele ambiente, daquele problema, né? E a gente sai com soluções concretas, né? Para tomar iniciativa e realizar. Mônica, assim, me chamou muito a atenção o capítulo do livro, né, que você é coautora, o livro do Problema Solução, volume 1, que você traz o action sobre a ótica da fenomenologia do Goethe e também pelas lentes da antroposofia do Rudolf Steiner. Para começar, eu queria que você contasse para a gente como se deu o seu contato com os estudos desses pensadores alemães e, assim, por que a escolha sobre essa ótica tão particular? Aí depois a gente vai esmiuçar um pouquinho mais. Mas, primeiramente, como se deu o teu contato com esses pensadores? Bom, o meu contato foi no prático mesmo. Numa dessas empresas que eu trabalhei, a gente trouxe uma consultoria para fazer uma transformação em RH por conta do próprio movimento de mercado. O RH precisava se estruturar de uma outra maneira. E essa consultoria trazia uma série de práticas de diálogo que fazia com que as nossas problemáticas emergissem sem a gente, de uma maneira muito consciente, de uma maneira muito madura. E eu fiquei apaixonada pelo método, enfim, pela forma, e eu fui entender né, como que eles atuavam, quais eram as suas... a base conceitual, e a base é a antroposofia. E a antroposofia é a ciência do humano, mas de uma maneira integrada, que tem o pensar, sentir, né, e o querer. Que são os impulsos, né? Então, o pensar, a gente é impactado por algo no externo que gera uma percepção para a gente. Essa percepção de cara já gera uma sensação. E aí são milissegundos ali que já gera um pensamento, que gera sentimentos e que te vai para a ação. Ou de se defender ou de atacar, né? Ou a gente paralisar, né? E então as metodologias e junto com isso o Goethe, né? Uma das bases também dessa consultoria é a fenomenologia de Goethe, que o Rudolf Steiner, criador da antroposofia, também se vale como método, né? E a fenomenologia nada mais é do que a observação. E num processo de grupo, porque sempre que a gente está num processo de grupo, quando a gente está falando da cultura organizacional, quando a gente está falando de um treinamento, de uma facilitação de grupo, a gente está falando também de um processo, é um processo social, porque ali se dão as relações a todo momento. E o processo na fenomenologia, o processo de observação, ele ajuda a sair desse lugar do comando e controle. E te ajuda a ir para um lugar como liderança e como contribuidor individual em aumento da percepção e você perceber os padrões que existem ali naquele ambiente. E aí, sim, a partir destes padrões identificados, você criar outras ações, outras iniciativas que interfira, que melhore aquele padrão, né? Que me fugiu a palavra agora, mas que leve esse padrão, que seja inserido nesse padrão de maneira que esse padrão evolua ou ele seja quebrado, porque vai depender do padrão que se descobre. Se é um padrão positivo, né, de ser um padrão de comportamento, um padrão de atuação, um padrão de modus operandi daquele grupo, ele precisa ser evoluído
ou se está tudo ok, está tudo ok. Então, o que a gente precisa fazer para manter, deixar ir, ou ressignificar aquela atuação. Né? Então, Ui, perdão. não, desculpa, e o Action Learning, ele usa, eu trago essas vivências passadas para o Action Learning, porque o Action Learning, uma sessão de Action Learning é uma sessão que é um fenômeno que tem um problema, o problema é o fenômeno. E você vai, e o coaching tem que estar, para acontecer tudo isso, o coaching tem que estar muito presente. Que o coach, se a gente colocar no papel de líder do dia a dia, o líder precisa estar muito presente. E precisa, e quando você está presente, você se conecta, e você vai conseguindo entender o que está acontecendo ali ao redor, e qual é a próxima ação que você tem que fazer. Né? Não sai como um louco fazendo tudo ao mesmo tempo agora e porque mudou, e é o que a gente vive muito hoje nas organizações, né? Sim. Mônica, a observação aí cuidadosa e sem julgamentos abarcada aí pela fenomenologia também ecoa assim, em outros estudos, por exemplo, como a comunicação não violenta. O que é essa observação assim, de qualidade proporciona não apenas na gestão de conflito, né? E na resolução de problemas, mas também na construção de um ambiente corporativo saudável e sustentável. Então, justamente por isso, né? Quando a gente está na observação, e aqui eu acho importante colocar essa observação sobre a observação. A observação não é um olhar passivo, né? A observação é você estar atento ao que está acontecendo naquele momento presente e entendendo os padrões daquele time, os padrões daquela projeto, os padrões daquilo que você do que é o fenômeno, né, do que está se estudando, e aí você vai saber qual é a melhor ação. Então, você consegue, quando você tem essa observação, e sem o julgamento, né, porque no mundo cheio de opiniões que a gente vive hoje, é muito difícil observar sem julgamento. É difícil observar ainda mais sem julgamento, né? Então, quando a gente faz este processo, para a saúde mental, é fundamental, porque o sem julgamento já vai ajudar na saúde mental, né? Porque as pessoas muitas vezes não se colocam, ou talvez estejam na defensiva, porque elas estão se sentindo julgadas. E a liderança que consegue comandar o seu departamento de uma maneira na condução desse processo, eu observo o que está acontecendo com aquele projeto, com aquela meta, com o meu time que está conseguindo ir, que não está conseguindo ir, quais as forças que estão ali facilitando, quais as forças que estão dificultando, ele vai conseguir atuar de uma maneira muito mais no cerne da questão do que chamar o colaborador gritando que ele não está atendendo ou porque ele fez tal coisa, enfim. Então, o próprio líder vai ter a serenidade, né, e vai ter a consciência do que é preciso fazer naquele momento. E isso vai trazendo segurança psicológica para o grupo. Então, a própria segurança, a própria estado da observação sem julgamento, ele traz o time, né? E aí eu muito especificamente falando de time e liderança, né? Porque isso a gente pode extrapolar para diversos campos. Esse próprio lugar do não julgamento, ele leva para a segurança psicológica, né? E a segurança psicológica traz a saúde mental. Né? É um lugar que você pode ser, simplesmente ser, atuando com as iniciativas, gerando resultado, sendo você. Mo, tem algum processo de checagem? Ok, eu acho que a questão do julgamento normalmente deve vir, vem em forma de pensamento, acredito eu, né? Mas assim, existe algum processo de checagem no action que o líder, ou na verdade o coach pode acompanhar, ou seja, que ressalta que essa observação realmente é uma observação
de qualidade não passiva? Existe alguma checagem durante uma sessão? Assim? Não, assim, a própria tomada de ação, né? Porque a, quando a observação, ela no Action Learning, ela ajuda muito naquele processo quando a gente está na etapa de investigação, que é um momento que se faz perguntas. Então, se o coaching está ali observando, né? Porque o papel do coaching, do Action Learning, não é comandar o grupo se autorregula, o grupo se comanda, o grupo se faz perguntas, né? E o coaching só entra nos momentos de intervenção por meio de perguntas. E só entra nos momentos e fazendo perguntas para que o grupo se autorregule e traga a consciência do que eles estão, se estão por um caminho ou se estão pelo outro. Então, a checagem vem no momento de aprendizagem, né? No próprio. Então, assim, quando você está na observação, a atenção que você tem para fazer a pergunta certa e entrar na intervenção no momento certo é fundamental. E a checagem vem quando a gente vai para o momento de ação, né, que o grupo precisa trazer quais são as ações para aquela problemática, né? Ou a pessoa, quando é problema único de uma pessoa, quais as ações que ela vai fazer. Então, ali você percebe a qualidade da ação. Então, aqui já é uma forma de checagem. Mais adiante, a gente tem a etapa de aprendizagem. E na etapa de aprendizagem, cada um faz uma autorreflexão de como praticou as habilidades de liderança dentro daquela sessão, né? E a gente também pergunta o que poderia fazer de diferente, se ele se viu não tendo uma boa performance. Então, aqui também é um momento de checagem dessa observação, né? Quando a gente checa a aprendizagem do grupo. Mônica, só para ir entendendo, porque você sabe que eu estou fazendo as perguntas que é de gente leiga, né? Quais as convergências assim que a gente pode notar mais, que são mais evidentes entre a fenomenologia e o action learning? É esse processo de aprendizagem em grupo, essa construção sistêmica, essa inteligência coletiva. O que você acha que é mais evidente? O que converge entre esses estudos e o método do Action Learning? A inteligência coletiva que gera o resultado final, né? A gente só vai entender isso no final da sessão do Action Learning, né? E então a convergência vem aí, porque durante todo o processo existe observação, identificação dos padrões. Quando a gente está na etapa de identificação do problema, entendendo o problema, por meio das perguntas, e aí tem as perguntas de qualidade, né, que justamente vai trazer o que está oculto, e que às vezes, e o oculto não é o oculto do escondido, o oculto é do sem consciência, né? E me lembrei de uma sessão de ontem, inclusive. Então, vem à consciência algumas coisas que aquela pessoa não se permitia sentir, ou não se permitia assumir, ou não tinha clareza de que aquilo estava acontecendo por tal caminhada, né? por tal ação anterior. Então, aí que acontece que quando a pessoa vai tendo esses insights, e quando vai emergindo do inconsciente para o consciente, aí sim é que a gente converge, porque só quando vem a consciência é que a gente muda o padrão. E aí ela vai entender o padrão dela, e aí ela vai ter uma ação, uma iniciativa por conta, como um próximo passo de mudança desse padrão.
Mo, eu queria que você comentasse um pouquinho ainda com a gente, sem, claro, eu sei que existe a questão da ética de não, ou seja, não se aprofundar, mas assim, tem algum case muito especial nessa tua trajetória, ou seja, como mentora de carreiras, como consultora, como facilitadora, mas assim, sobretudo como coach de Action Learning, que você poderia trazer para a gente, assim, para falar, nossa, olha o Action, realmente o Action Learning teve um efeito tão positivo, tão impactante, que chama a atenção aos teus olhos, mesmo tendo uma jornada aí de tanto tempo, de tanta experiência. Mo, se você puder compartilhar algo além desse case recente de ontem, por favor. Então, eu conduzi com um grupo de outros coaches. Esse me marcou porque era um processo muito grande dentro de uma empresa, e naquele momento, eu fui como coach mesmo, né? Eu fui como... eu não fazia parte do trabalho do grupo que estava conduzindo essa mudança, mas eu fui como coach de Action Learning para um grupo específico. E naquele grupo estava muito claro estava a falta de integração entre produção, vendas, laboratório, né? Isso quase não acontece em nenhum, né? Não acontece nas empresas. E o grupo demorou bastante para se regular, porque vem a pergunta, né? A questão levantada. Então, cada grupo tinha que trazer uma questão, um cerne de questão que estava vivenciando e que iria impactar de maneira positiva nos resultados da organização. E aí aquele grupo escolheu um problema comum entre eles. Só que quando termina, assim, escolhemos o problema. E aí todo mundo já quer ir para a solução. Então, para mim, foi um processo muito interessante, porque eu tive que fazer várias intervenções simples, né? Mas qual etapa, fazendo perguntas, qual etapa da sessão nós estamos? Né? Nós já entendemos o problema? Qual é o problema? Então, a gente vai entrando, né? Tive que fazer várias intervenções para eles conseguirem entrar na sessão, entrarem no momento de entendimento do problema. Quando eles conseguiram entrar, foi muito interessante, porque eles perceberam que o problema que eles estabeleceram inicialmente não era aquele problema. Eles mudaram à medida que eles foram aprofundando o entendimento e a clareza e a separação das etapas de cada... Não, esse tema é isso aqui, isso que acontece é aquilo ali. Então, eles começaram a ter uma clareza muito mais da essência da questão. E a essência da questão estava muito mais na tomada de iniciativa e comportamental e atitude deles como líderes, do que na qualidade do produto, na área de qualidade, no laboratório que fez ou não fez, na quantidade de dias. E aí e aí foi muito legal, porque o grupo, é aí que eu falo de descobrir o padrão. A fenomenologia, quando eles começaram a observar o que acontecia, fazendo as perguntas, começou a emergir uma nova consciência. E eles começaram a perceber os padrões nos quais aquele grupo atuava. E quando eles perceberam isso, eles de fato foram para uma solução de problema efetiva. Então, isso para mim... E foi marcante porque também, na ocasião, eu tinha pouco tempo de coaching, de Action Learning. Então, foi muito interessante de ver o processo, e muito bonito, né, de ver o processo daquele grupo, né? Como ontem também a gente conduziu uma sessão no grupo da mentoria do Nós por Elas, que a gente faz um trabalho lá também, e esse processo
e era uma líder que trazia muito a queixa do grupo que não realizava e trazia as dificuldades dela. E durante o processo de perguntas, ela foi emergindo nela, ela ficou muito emocionada, inclusive, na consciência dela, da falta de estrutura, muitas vezes emocionais, e de ferramentas que lhe faltava para conduzir aquele time, sabe? Então, como resultado da sessão, para aquela pessoa, isso já não foi um problema, não era um problema da empresa, mas era uma questão dela que a gente estava discutindo, né, identificando, fazendo um entendimento, e quando ela percebeu o padrão de atuação dela, ela deu um salto qualitativo, que é aí que a gente diz que trouxe a consciência. E aí, é muito potente, né, Mo? É muito potente, né? E aí, quando ela foi para as ações, ela trouxe ações tanto ferramentais, que o grupo ajudou a construir, mas também de olhar para ela. Então, foi muito interessante isso. Né? De olhar para ela no sentido de que ela percebeu que ela precisava se fortalecer como pessoa para poder ser uma líder melhor. Que incrível, que incrível. Ai, Mo, obrigada por compartilhar com a gente esses cases tão especiais. Bom, a gente já está encerrando o nosso bate-papo, já queria deixar aqui um convite para que a gente possa conversar numa outra ocasião, na segunda temporada do podcast. Eu queria que você fizesse as suas considerações finais, por favor. Eu desde que resolvi ir para o mundo da consultoria, eu quis trabalhar com esse tema da consciência, né? E aí eu tenho um lema, né, que ajudar tanto a organização como aquela pessoa que está na minha frente a emergir um pouco mais de confiança por meio de perguntas, né? Então, é trazer a força da consciência para a ação. Isso, para mim, é fundamental. Então, eu faço isso nos meus atendimentos individuais de carreira, eu faço isso numa mentoria, de um negócio, né? E o Action Learning ajuda nesse processo e a gente pode atuar de diversas formas. A gente não precisa só fazer a sessão de Action Learning para utilizar o método. A gente pode usar a essência, o conceito, as suas bases, os seus eixos de fundamentos em diversos contextos, né? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, emergir essa consciência, contribuir para isso é o que me move, é o que me fez abrir aqui a Movimento, Moviveiros Consultoria. Obrigada, Vilmo. Obrigada de coração por você ter participado. A gente contou com a Moviveiros aqui nessa edição do Vozes do Action Learning. Ela que atua na área de gestão e gente há mais de 30 anos, com aqueles, né, com aquelas pessoas que querem transformar a sua trajetória profissional e sua vida com sentido, respeitando a história e construindo o futuro com consciência e colaboração. Obrigada mais uma vez, Mo. E obrigada a você que esteve aqui com a gente. O nosso muito obrigada. Eu sou a Débora Isola. Eu te aguardo em uma nova edição do programa, trazendo mais uma expressiva voz do Action Learning. Até lá. Muito obrigada.